Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Tô chegando para você uma excelente tarde de quinta-feira nessa semana que está voando, gente. Bora que tem muito conteúdo por aqui. Inclusive a gente sabe, né? Cada vez mais, infelizmente, as empresas vêm registrando afastamento por problemas de saúde mental. E isso fez com que o governo determinasse mudanças nas normas trabalhistas. E por aqui nós vamos falar sobre esse assunto que vocês vão entender muito bem. No quadro Mulheres Empreendedoras, vamos conhecer a história de uma arquiteta que busca materializar sonhos dos clientes. E ainda sobre o mercado de trabalho, nós teremos um bate-papo com um coach que vai trazer muitas dicas sobre a importância da comunicação clara durante uma entrevista e também para o crescimento na empresa. Então, fique à vontade, vem comigo que o Band Mulher já começou. Jornadas exaustivas, assédio moral, insegurança no ambiente de trabalho e tudo isso tem resultado em um afastamento das pessoas nas empresas. Mas agora, uma norma nova do Ministério do Trabalho determina a inclusão de novas medidas para amenizar essa questão. E quem vai explicar para a gente sobre essas mudanças e como elas podem ser feitas é a psicóloga Kelly. Bem-vinda, Kelly. Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer em te encontrar, reencontrar novamente. Kelly, o que está acontecendo? A gente a cada momento descobre, conhece, vê alguém que acabou tendo que se afastar. Antigamente era por questões de saúde física, mas saúde mental agora está predominando, né? A saúde mental, ela preocupa muito, porque de 2023 para 2024, aumentou em 67% o afastamento de pessoas por problemas ditos de saúde mental. Isso dá, em média, 470 mil pessoas. E dessas 470 mil, 75% são mulheres. Então, para que nós possamos, assim, compreender o que aconteceu, o INSS, o governo, ele não consegue absorver todos esses afastamentos. Então, o que foi feito? As empresas precisam cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Quando foi em março de 2024, foi assinada a Lei 14.831, que é a dita Lei da Saúde Mental. Só que ela não é uma lei obrigatória. Ela é uma lei que ela fala que a empresa deve se preocupar. Quando foi em agosto, dentro da NR1, dentro dos riscos ergonômicos, foi colocados os riscos psicossociais. Que aí o que acontece? A empresa, ela precisa fazer esse mapeamento para saber como está a saúde mental dos seus colaboradores. E igual você falou, né? Antigamente a preocupação era com a ergonomia, postura, aqueles problemas que ali a gente tinha com a mão, o computador. Agora isso está sendo até, eu creio que deixado, não não destaca tanto, porque a saúde mental vem sendo priorizada, né? Tudo que a gente fala que é novidade, assusta um pouco, porque as empresas também não sabem como lidar. Então, fica naquilo, mas a saúde mental, ela é de responsabilidade de todos, não é só da empresa. Então, a gente sempre fala, não adianta só, dentro da empresa, a empresa vai cuidar e fora da empresa também, né? Como é que está a vida dessa pessoa? Eu falo que hoje em dia, eu sempre brinco, você está dirigindo, você está lá no semáforo, você olha, ele está vermelho, você olha. Ele não mudou para o verde, o de trás já está buzinando. Isso é uma ansiedade que as pessoas andam brigando, as pessoas não têm paciência para nada. Vocês imaginem isso dentro de uma empresa. Como que é uma conversa de um líder dentro de uma empresa com seu colaborador? Como que uma mãe vai estar lá dentro fazendo o trabalho dela com a cabeça toda a mil? Né? Sendo que isso não é responsabilidade da empresa. A empresa ela vai avaliar os riscos que tem no ambiente, o que aquele ambiente pode
prejudicar a colaboradora, ou o colaborador, no caso. E aí, de que forma que a empresa pode mudar os hábitos, a forma de agir com os trabalhadores para começar a ajudar e a cumprir essa norma que já começa, inclusive, a entrar, já as mudanças devem ser feitas, tem prazo, né? E as empresas vão ser cobradas e se elas não aplicarem essas mudanças, elas podem ser multadas daqui a um tempo também, né? A partir de 26 de maio agora deste ano, já começa a implantação. O que quer dizer isso? Se tiver uma fiscalização, não vai haver multa. As multas serão a partir de 26 de maio do ano que vem, 2016. 2026. Só que a empresa, a partir de agora, de 26 de maio de 2025, precisa fazer essa implantação. Essa implantação ela precisa acontecer, porque isso foi feito... Foi assinado dentro da NR1 em agosto de 2024. Então, dentro do PGR, tem que ter os riscos psicossociais. Então, se faz uma avaliação dos riscos e depois disso entra-se com um plano de ação. Como é esse plano de ação? Vai depender do resultado do PGR. Mas algumas coisas que precisam acontecer. Por exemplo, as palestras sobre combate ao assédio sexual e moral. Isso precisa ter dentro da empresa. Então, independente do resultado do PGR, os riscos sobre o assédio moral e sexual precisa acontecer. Isso é fácil. Os funcionários precisam estar cientes, claros e informados do que configura um assédio moral, por exemplo, né? Ele às vezes está sofrendo e nem tem noção. E às vezes a própria empresa não sabe. Então, isso é bom para os dois lados, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Porque quando, eu sempre falo, as pessoas falam assim para mim, você cuida dos colaboradores da empresa? Eu falo, não, eu procuro cuidar da empresa, porque uma empresa que é saudável, ela vai ter os seus colaboradores saudáveis. Você entendeu? Se a empresa está saudável, os colaboradores são saudáveis. Agora, se os colaboradores estão adoecidos, é porque a empresa está adoecida. Então, é como se fosse um círculo vicioso, né? Então, isso a gente precisa mudar. São várias técnicas. A gente tem que fazer, por exemplo, umas rodas de conversa pode ser feita. A gente pode saber o que está acontecendo naquele setor. Por que está a demanda muito alta de afastamento? A gente precisa fazer até o levantamento dos afastamentos por problemas mentais. Ou até a rotatividade, né? De demissões. Porque as pessoas não aguentam, né? E as pessoas falam, às vezes a gente fala ambiente tóxico, né? O ambiente tóxico tem na casa da gente, tem na empresa também, isso pode acontecer. Mas a partir de quando que isso é de responsabilidade da empresa ou é do colaborador? Porque às vezes, por exemplo, o colaborador fala assim, eu estou com uma dor nas costas, não estou aguentando essa cadeira dessa empresa aqui, é péssima. Estamos no risco ergonômico, é péssimo. Mas como é o colchão na casa dele? Como que ele fica vendo televisão na casa dele? Você entendeu que nem tudo é de responsabilidade da empresa. A empresa, ela precisa cuidar, mas a pessoa também, ela precisa ter a responsabilidade dela. Então, quando a gente fala responsabilidade da empresa, às vezes a empresa fala, nossa, agora vai ficar tudo comigo? Não. Ela vai avaliar o que aquele ambiente está proporcionando de peso para aquele colaborador. E essas normas, elas valem para empresas de qualquer tamanho? Depende. Por exemplo, geralmente a gente fala, quando tem a partir de um colaborador CLT, exceto os MEIs, os MEIs não fazem, o MEI é outro departamento, é um outro tipo de documento que faz, necessita. Só que aí as pessoas falam assim, a empresa, eu tenho 15 colaboradores, mas é home office. Precisa fazer do mesmo jeito. Home office tem também os riscos psicossociais, ergonômico, físico, biológico, tudo isso tem. Uma empresa que tem os profissionais terceirizados. Eu tenho, aqui trabalha comigo, a minha secretária é terceirizada, ela não é. Mas eu preciso ter toda essa documentação dela, porque se acontece alguma coisa ali dentro da empresa, a empresa ela é coparticipante junto com a empresa que contratou ela. Então, não tem como fugir. E hoje em dia, o que está acontecendo? As empresas estão demitindo os funcionários, eles se tornam PJ, e a gente fala PJização, e volta para a empresa como PJ. Isso acontece muito. Para prestar serviço. Só que quando isso é descoberto, aí é muito problema, porque isso também precisa ser olhado. Então, são detalhes que precisa ter o profissional qualificado para fazer todo esse processo. Não, a lei ela não diz que é um psicólogo, que é um médico, são os profissionais que cuidam da saúde ocupacional da empresa. Na prática, para quem está assistindo, o que mais que deveria ter dentro da empresa para ajudar nesse quesito assim? Por exemplo, uma sala de descompressão, que a gente fala. O que é essa sala? Na hora do almoço, o colaborador almoça, ele vai para onde?
né? Tá, uma salinha para ele sentar, para ele deitar com umas almofadas, alguma coisa. Para ele esquecer um pouco. E todos esses procedimentos não é gasto para a empresa, é investimento. Porque um colaborador que ele está trabalhando no local que ele se sente acolhido, ele vai dar um resultado melhor para a empresa. Então, eu falo que isso é uma inteligência. A empresa que se ligar nesse detalhe de se eu cuidar melhor do meu colaborador, eu vou ter um resultado melhor. Isso vai, a minha parte financeira vai aumentar. Então, eu tenho essa salinha de descompressão. Tem um momento de bate-papo, a gente precisa. Trabalhou 4 horas, que tenha uns minutos para tomar um café, para ter esse bate-papo, isso é muito importante. É verdade. Porque senão a pessoa fica ali, ó, foca. Você imagina você aqui, sozinha, falando para uma câmera durante 3 horas. A gente vai se esgota, né? Vai a gente precisa, e o ser humano, ele precisa dessa troca. Nós não somos seres para viver isolado. E os esforços repetitivos que a gente faz, por exemplo, eu estou numa linha de produção, então meu movimento é sempre esse. Aquilo ali pode causar um problema emocional em mim. É loucura, o cérebro da gente, ele tem uma funcionalidade que é diferente. Então, por isso que a gente precisa se atentar a isso. As empresas precisam se atentar que, quando o governo faz isso, não é para punir. E os colaboradores também entender que eles têm a parte dele, como eu falei, né? Então, quando você faz esse plano de ação, o que está precisando? Vamos fazer uma roda de conversa com as mães, saber o que está acontecendo? Nós vamos implantar aqui uma salinha de descompressão, vamos fazer as palestras sobre assédio. E treinar liderança. Treinar liderança é fundamental. Comunicação não violenta, porque eu posso, com uma palavra, um tom de voz meigo, carinhoso, eu posso te deixar no chão. Não é o meu tom de voz, é como eu falo e o que eu vou falar. Inclusive, então, é um assunto que nós vamos trazer daqui a pouquinho. Comunicação violenta sobre a comunicação. Muito, muito, muito sério dentro das empresas. Verdade. Metas, tem empresas que você tem que ter meta, e isso sobrecarrega a pessoa. Então, são detalhes que às vezes passam desapercebidos para a maioria das pessoas, mas que a gente, com aquele olhar clínico dentro do PGR, dentro dos riscos, que nós mandamos questionário para os colaboradores que respondem anonimamente, a gente consegue fazer essa avaliação. Kelly, muito obrigada por trazer esse esclarecimento sobre essa norma que está só começando, né? 1 ano de adaptação e no ano que vem. Então, nós vamos bater mais um papo depois sobre isso para entender se as empresas estão se adaptando, se elas estão tendo dificuldade e como que está sendo essa mudança. Muito obrigada mesmo, viu? Estou à disposição. Foi um prazer. Obrigada. Intervalo rapidinho e na volta tem Mulheres Empreendedoras. Mês das Mães, ofertão Móveis Araxá. O melhor presente para a melhor pessoa do mundo. Sofá-cama por apenas R$ 590. Conjunto box casal de molas ensacadas, só R$ 990. Mesa 4 lugares, apenas R$ 1.290. O rei dos preços baixos decreta. Presenteie sua rainha com economia e carinho. Ofertão Móveis Araxá. Do ladinho do Trevo Jardim Maracanã, paralelo com a BR-050. Saída para São Paulo. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural, você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Casa dos Pisos. Piso extra, 43 por 43. Argamassa grátis, R$ 22,90. Revestimento branco, R$ 19,90. Tele 366, R$ 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia, 3227, 1747. Ofertas aqui tem Agropecuária. Farelo de arroz 30 quilos, R$ 39,90. Farelo de trigo 40 quilos, R$ 85,00. Milho grão 40 quilos, R$ 64,90. Pagamento à vista, dinheiro ou Pix. Aqui tem Agropecuária. Aldo Borges Leão 2100. Mulheres empreendedoras. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceria da mulher empreendedora. Já estamos de volta, hora do nosso quadro Mulheres Empreendedoras, com o nosso super parceiro Sicoob Aracop. E hoje vamos conhecer um arquiteta que busca materializar sonhos
por meio de espaços que reflitam a identidade de cada cliente que procura ela. E eu estou falando da Fernanda Franco. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Tudo muito prazer bem? em estar aqui. Eu achei tão inspirador isso, né, que você pôs, que você procura materializar sonhos, né? Como arquiteta, a gente sempre sonha mesmo com tudo que a gente quer, mas não sabe se vai dar certo. E quando a gente põe na mão de um arquiteta de confiança, é isso que você faz, transformar o sonho na realidade, né? Isso é que é bom, né? Sim, atender o cliente de forma satisfatória, entender o que ele quer de verdade e trazer isso para a realidade, transformar esses traços em fatos, em reais, para que isso reflita na vida das pessoas, é inspirador de verdade. Eu gosto muito do que eu faço e eu tento colocar isso de uma maneira assim, até para as pessoas que convivem comigo, para colocar de uma maneira muito bonita até, leve também, porque a arquitetura, assim como qualquer trabalho hoje, é pesado, é cansativo, obra não é fácil, a rotina de um escritório é uma rotina pesada, mas quando você se coloca assim, de corpo e alma naquilo que você faz, você consegue inspirar pessoas e transformar o desejo, né, do cliente, o sonho do cliente, numa realidade, dentro da realidade de cada um, é claro, e transformar em fatos e concretizar esses sonhos. Quando que começou esse amor, essa paixão pela arquitetura? Vanessa, eu era criança. Eu morava numa casa, eu sou do interior de Goiás, e na minha casa tinha um quintal cimentado muito grande e eu fazia plantas de casa no cimentado para brincar de casinha nas plantas desenhadas. Que legal! Então eu sempre gostei da arquitetura, me identifiquei com a matemática desde sempre, sou da área de exatas. E sonhava em ser da área de construção civil, que eu gostava muito de obra de criança, eu brincava na areia e gostava de ir brincar de escolinha dentro das obras da cidade, mas foi uma identidade muito forte. Tive uma professora que me inspirou muito lá atrás também, e essa identidade vem pelo traço, pelo desenho, pelo gosto, pela área das exatas, mas principalmente é um dom, né? A arquitetura é dom. Se você não gosta de verdade, de fato, disso, torna-se difícil. É verdade, eu tento né? inspirar hoje as meninas que trabalham comigo. Várias já passaram no meu escritório comigo. Tive uma oportunidade muito boa lá atrás, no escritório de arquitetura de Araguari. Foi quando eu cheguei lá, eu tive essa oportunidade. Foi uma faculdade de verdade para mim, porque muitas vezes dentro da universidade a gente não tem esse embasamento todo que a gente precisa para entrar no mercado de trabalho, né? Verdade. No entanto, eu tive uma oportunidade muito boa de um escritório, onde eu fiquei por 4 anos, aprendi o traço, aprendi o desenho, aprendi a fazer projetos de fato, aprendi obra, acompanhamento de obra, e foi o que me trouxe hoje onde eu estou. E aí a gente quer conhecer sobre o empreendimento, a mulher empreendedora. Trabalhou lá em escritórios, teve essa escola e decidiu empreender no seu escritório. Há quanto tempo já? Desde 2012, vão para 13 anos que eu estou com o meu próprio escritório. Nesse período já passou algumas pessoas dentro do meu escritório e eu levava, a gente fala lá em casa um ditado 80-20. No primeiro momento eu era 80 minha casa, meus filhos, tenho 2 crianças, um adolescente de 14 anos e uma menina de 9, e eu era 20% do escritório. Então, de fato, ficava, mas para não abandonar a profissão. Meu marido sempre se colocava assim: Fernanda, é seu sonho, é seu desejo, é seu propósito de vida, você não pode abandonar o que você faz de fato, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na realização. E acho que para o casamento isso é importante, a mulher se colocar com o desejo dela, com a vontade dela para levar isso adiante. Então eu não deixei de lado a arquitetura, mas de fato eu era mais dedicada à minha família, às minhas crianças. Os meninos cresceram, eu consegui trazer eles para a rotina do escritório. Então hoje, da pandemia para cá, eu consegui de fato implementar, estruturar meu escritório. Hoje eu tenho 3 meninas comigo que me ajudam. 2 já são formadas, é uma engenheira, uma design de interiores, e tenho a Dandara, que é minha estagiária. E eu só consigo isso de fato pela estrutura que eu tenho dentro da minha casa. O apoio do meu marido. Isso é importantíssimo, né? Essa base familiar, as redes de apoio, né? E quais são os maiores desafios em empreender? Você é arquiteta, atua, tem sua equipe, continua atuando, mas tem um escritório para administrar, né? Tem que conciliar tudo isso, né? A mudança de chave
e eu tenho que falar nessa palavrinha porque de fato foi. Eu vi ela acontecer durante a pandemia. Eu percebi que o meu escritório era assim, um lugar que eu gostava de estar, amo estar lá, gosto de trabalhar. No entanto, eu não levava tão a sério a parte financeira. E eu fui ter talvez a palavra seria um estalo, né? Com a Ana Paula, minha gerente do Sicoob. Ela realmente me sentou um dia e falou, Fê, você precisa entender que você tem que ter um prolabore, que você tem que separar o que é da empresa do que é particular. A Andréia também me ajudou muito nesse sentido, né, a diretora, a gente faz parte do Delas, do mesmo grupo do Delas. Então eu tive esse apoio de verdade delas, porque eu, Fernanda, arquiteta, eu não tenho conhecimento administrativo, financeiro suficiente. A gente no curso de arquitetura, infelizmente, nós não conseguimos ter durante o curso, a formação, e nem nos escritórios que eu passei, ninguém ensinou isso. E a Ana Paula, a gente é amiga, e ela é minha gerente de conta, e ela me chamou, Fer, vamos sentar, vou te explicar como é que funcionam os investimentos. Hoje eu sou uma investidora, faço investimentos, e são de fato o que sustenta meu escritório ao longo dos anos. Porque se você não tiver essa consciência administrativo-financeira, você não consegue. Tão importante quanto o marketing, quanto o desenvolvimento, quanto a entrega de projetos, quanto a pontualidade, quanto a qualidade do seu serviço, é a parte administrativa-financeira. Eu tive isso muito, muito desafiador. Ainda mais para a gente que tem uma formação na área artística, né? Então, você só consegue levar a empresa bem estruturada quando você tem esse apoio junto. E foi com a orientação delas, da Ana Paula e da Andréia, que eu consegui de fato ter essa consciência hoje e estruturar a minha empresa, né? Porque você tem que ter uma responsabilidade administrativa, né? Você não pode levar levianamente o financeiro da empresa, porque uma hora pode dar muito errado. E aí eu queria que você deixasse seu recado aí para quem está assistindo, como você falou que você incentiva, instrui muito as meninas que trabalham com você, essas mulheres que estão aí, ó, as mamães, né, que às vezes estão com o filho pequeno, mas que querem empreender na área da arquitetura que seja, e às vezes não tem coragem, não sabe por onde começar, então eu queria que você deixasse até essa motivação, essa palavra inspiradora. Eu acho que assim, eu de fato, eu tento ser inspiração para essas pessoas que convivem comigo, e eu falo sempre de uma palavra que é um propósito maior. A gente, enquanto mulher, nós temos o propósito da maternidade, da esposa, do cuidado com o lar, cuidado com as pessoas, né, de cuidar das pessoas. No entanto, se a gente deixa de lado essa parte da sua vocação profissional, é um tripé que talvez falta alguma coisa e você se sente incompleta se você não tem essa realização. Então, assim, colocar sempre com um peso devido, o devido peso real que cada coisa tem, né? A sua fé, o amor, a família e o trabalho. São coisas muito importantes que fazem parte, assim, da sua realização pessoal, profissional, em todos os sentidos, para ser um ser humano, para você ser completo, para trazer com leveza, para viver a vida bem, para ser feliz, a gente precisa dessa realização. E a maternidade, eu acho que eu sou uma mãezona, Gracinha. Né? Eu acho que eu sou sim. E o meu trabalho, quem está junto comigo, eu acredito que eu inspiro sim as meninas que estão comigo, as pessoas que já trabalharam, que já passaram por mim. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho, por essa dedicação, tanto ao empreendedorismo quanto à maternidade. Muito sucesso para você. Obrigada, Vanessa. Um prazer estar aqui. Conhecer, um prazer enorme. E a gente sabe, eu vou falar para vocês, né? A gente termina por aqui mais um quadro de Mulheres Empreendedoras, que é esse espaço dedicado a valorizar, dar visibilidade às mulheres que transformam sonhos em negócios de sucesso. O Sicoob Aracop, ele acredita no empreendedorismo feminino e investe em soluções financeiras para impulsionar essas jornadas. Estamos ao lado de mulheres empreendedoras, apoiando cada vez mais, passo a passo, rumo ao crescimento. E agora a gente quer contar a sua história, viu? O Sicoob Aracop, nós aqui do Band Mulher estamos selecionando cooperadas empreendedoras para compartilhar a sua trajetória inspiradora, assim como a Fernanda fez. Essa é a sua oportunidade de divulgar o seu negócio, fortalecer a sua marca e ainda motivar outras mulheres a seguirem seus sonhos, viu?
Para se inscrever é muito fácil, você escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou pode acessar o link que está na bio do Instagram do Cicobi Aracop e fazer parte dessa iniciativa, combinado? Junte-se a essa rede de mulheres empreendedoras e mostre o seu poder empreendedor com o Cicobi Aracop. Inclusive, gente, tem novidades quando a gente fala de Cicobi Aracop, viu? Nessa semana foi inaugurada mais uma agência aqui em Uberlândia, esse espaço colaborativo chamado Espaço Colaborativo Clarimundo Carneiro, que fica bem ali no centro da cidade, no início da Avenida Afonso Pena, um lugar incrível que eu fui lá conferir e trouxe para vocês. Lembrando que a Aracop tem 26 anos de trajetória, atua em 24 municípios, já alcança mais de 80 mil cooperados. Inclusive, essa agência que vocês estão vendo conta com um espaço que chama Aracop Lab 2, que é um espaço de inovação voltado para o empreendedorismo e para o desenvolvimento local. Então, parabéns a toda a equipe, parabéns Cicobi Aracop e sucesso nessa nova conquista, nesse espaço incrível, viu? Vai lá conhecer que vocês vão adorar. Intervalo rapidinho, na volta a gente segue falando de mercado de trabalho, agora com dicas para quem tem experiência profissional e busca novos desafios. Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Super Quinta B tá melhor ainda. Não vai perder, hein? Cerveja Skol Lata 350ml pack com 18 unidades. Nessa embalagem, a unidade sai a R$ 2,99. Coca-Cola 3 litros, R$ 9,98. Filé de peito de frango Super Frango 1 kg, R$ 19,99. Costelinha suína congelada, R$ 19,98 kg. Músculo bovino traseiro, R$ 29,98 kg. Rosquinha Mabel 600 gramas, R$ 5,99. Bernardão 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor, Espalhe Amor, Terminal Central, prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Já voltei com um recadinho para você, gente, ó, com os aumentos de casos de dengue, a Unimed Uberlândia reforçou o atendimento no espaço Mais Unimed, que fica ali no Uberlândia Shopping, para você cuidar de forma rápida e eficiente. A unidade oferece atendimento sem agendamento prévio, com médicos especializados, exames laboratoriais e hidratação venosa. De segunda a sexta-feira, o horário é das 7 da manhã às 6 da tarde e ao sábado, das 8 às 11 horas da manhã. Você pode buscar ajuda sem precisar marcar horário, isso é muito importante. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre sintoma ou suspeita da doença, da dengue, pode entrar em contato também pelo WhatsApp que está aí na sua tela, que você vai saber e tirar todas as suas dúvidas. Gente, a Unimed Uberlândia reforça seu compromisso com cuidado, oferecendo estrutura e atendimento direcionado justamente quando o cliente mais precisa. Aos primeiros sintomas de dengue, conte com a Unimed Uberlândia. Combinado? Muito bem.
Ó, a gente continua falando de mercado de trabalho e a gente sabe que começar um desafio em uma nova empresa nem sempre é fácil. Mesmo com muita experiência no mercado, às vezes a primeira barreira enfrentada pelo profissional é a entrevista de emprego, viu? E isso, aquele olhar atento para a comunicação, às vezes é muito importante e as pessoas não estão de olho nisso. Por isso eu convidei aqui o especialista em treinamentos colaborativos, Rafael Baroni, que vem dando muitas dicas para a gente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Tudo Prazer bem? estar aqui. Rafael, a gente está falando aqui de comunicação. A comunicação ela é muito importante quando a gente fala sobre o trabalho. A gente comentou, a Kelly comentou sobre isso mais cedo, né? Que às vezes a comunicação pode ser feita de uma forma, interpretada de outra. Então, antes de mais nada, eu queria que você até deixasse claro o quanto a comunicação é importante dentro de uma empresa para que tudo flua bem. Isso, exatamente. Eu sempre falo que a comunicação não é só o que você fala, mas é também o que o outro entende. Então, a comunicação ela tem que estar ajustada não só para aquilo que eu quero dizer, mas também com o que eu quero que o outro vai entender. Então, eu preciso entender pelo ângulo da outra pessoa qual que é a mensagem que eu preciso que ela compreenda. E dentro de uma empresa, por exemplo, eu preciso, sempre que possível, certificar de que ela entendeu de fato aquilo que eu quis dizer. Porque a grande barreira que a gente acaba encontrando é justamente aí, a pessoa, ela tenta passar uma ideia, ela quer comunicar alguma coisa, mas ela sente que a pessoa que está do outro lado ouvindo não compreendeu como ela gostaria. É verdade. E a gente fala desde o início até no momento da porta de entrada numa empresa, numa entrevista de emprego que seja, a pessoa pode ser a mais experiente, que tem uma bagagem incrível, mas se na hora da entrevista dela se apresentar, ela não tiver autonomia, não souber falar, ela acaba que não consegue aquela vaga, né? Isso, exatamente. Então, quando a pessoa vai fazer a primeira barreira, como você falou, dentro do mercado de trabalho é a entrevista. E as pessoas acham que se preparam muito, às vezes, o que eu vou falar, como que eu vou falar, que também é importante, mas esquecem, por exemplo, de qual que vai ser a sua postura e até mesmo a linguagem corporal que você vai utilizar. Porque antes da gente ser ouvido, nós somos vistos. Então, a gente tem que pensar já antes. Eu sempre brinco que, por exemplo, na sala de espera, às vezes a pessoa está ali esperando para ser chamada para numa entrevista de emprego, esperando a vez dela. Ela se senta meio recostada, fica ou abaixada com o celular na mão. E quem está vendo já está percebendo alguma comunicação vinda de você. Então, o nosso corpo também comunica. Então, no momento de entrevista de emprego, eu falo, desde a hora que você entrou na empresa, passou da porta para dentro, você já está se comunicando, você já está se apresentando. A forma como você dá um bom dia, pode ser aquele bom dia assim, oi, bom dia, tudo bem? Ou pode ser, oi, bom dia, tudo bem, muito prazer. A entonação que você coloca, a postura, o tom de voz muda a percepção da outra pessoa em relação até à sua confiança. Como eu falei, às vezes aqui por dentro eu posso estar confiante, mas eu tenho que saber transmitir isso para a pessoa que está me ouvindo. E fora essa questão, durante um bate-papo, aquele profissional que tem tem muita experiência, mas tem dificuldade para falar ou fica nervoso e dá aquele branco, planejou falar um monte de coisa, não falou quase nada. O que você orienta nesses casos para que a pessoa se prepare bem para dar tudo certo? É viável levar ali, diríamos, uma colinha com alguns pontos que, acaso ele esqueça, ele dê uma olhadinha? Eu acho que a colinha, muitas vezes, pode até pegar mal na entrevista, mas eu sempre falo que a gente tem que ensaiar. Por quê? Mesmo que eu fique nervoso, eu sei que eu vou chegar lá, eu vou ficar nervoso, vai ser difícil, eu me sinto um pouco intimidado. É comum, faz parte, isso vai muito de perfil de cada pessoa, mas o que eu digo sempre? Se você ensaiar em casa ali 7, 8, 10 vezes aquilo que você quer falar, quando você chegar na frente daquele entrevistador, aquilo que você vai fazer, você já não vai estar fazendo pela primeira vez, você vai estar fazendo pela 10ª vez. E eu sempre falo que aquilo que a gente faz pela 10ª vez, a gente faz muito melhor do que a primeira. Então, se a gente não se preparar antes, não se dedicar antes e pensar, olha, eu quero me apresentar, a gente fala do pitch de vendas, eu vou fazer o meu pitch ali de 1 minuto. Treine em casa, se prepara, o que eu quero que aquela pessoa saiba sobre mim. Eu acho que essa é a principal pergunta que a gente precisa saber responder. Eu preciso saber, aquele entrevistador que está na minha frente, ele precisa sair dali sabendo o que sobre mim. É isso que eu preciso ensaiar em casa para eu não errar na hora de fazer a entrevista.
E agora falando sobre o dia a dia, aí o líder, o funcionário, quem quer que seja, já está na empresa, já contratou, foi contratado, está tudo bem. Mas não sabe se comunicar, não sabe se posicionar, numa reunião não sabe, consegue passar tudo aquilo que precisa. Ou eu estava até conversando nos bastidores com você, às vezes aquele colaborador, ele não consegue entregar um resultado, mas por algum motivo, e ele não sabe explicar. Tudo isso prejudica o andamento da empresa, mas principalmente o rendimento da pessoa, né? Isso, exatamente. Prejudica a sua imagem interna. Acaba que a sua comunicação, a forma como você se posiciona dentro da empresa, vira o seu marketing interno. Então, se a gente conseguiu vencer aquela primeira barreira que foi a entrevista, a segunda barreira aparece na hora que a gente começa a trabalhar e que as dores de cabeça, os problemas, eles vão acontecer dentro da empresa. Então, a gente precisa saber utilizar a comunicação para que a gente consiga passar da maneira mais suave possível por esses problemas. E um problema, por exemplo, muito comum que acontece são essas cobranças internas. A gente costuma ser muito reativo a essas cobranças, pensando que a gente está sempre se colocando contra a parede, sempre se colocando na defensiva, e isso acaba refletindo na nossa comunicação. E a nossa comunicação dentro da empresa, principalmente no dia a dia, ela precisa ser uma comunicação um pouco mais suave e transmitir, continuar lá dentro, transmitindo aquela mesma credibilidade e confiança que a gente estava lá atrás. Porque se a gente fica muito na defensiva, automaticamente as pessoas que estão nos vendo acabam achando que a gente tem algo a esconder mesmo. Então, a gente se posicionar também com tranquilidade, transparência, credibilidade é fundamental. E sem contar no bom relacionamento, né? Porque, como você falou no início da entrevista, às vezes você quer transmitir uma mensagem para o seu colaborador, para o seu colega de trabalho, mas a forma como você fala, às vezes você está irritado com outro problema que nem tem a ver com a empresa e acaba se comunicando de uma forma um pouco mais agressiva e o clima ali já acaba, isso, né? Exatamente. Isso, por exemplo, para quem tem um cargo de liderança, um chefe, às vezes um colaborador chega para contar alguma coisa que o chateou, que deixou ele chateado, e às vezes o líder está ali e o colaborador está falando com ele está aqui com o celular na mão e olhando para ele. Não, pode falar, pode falar. E aí, na verdade, o colaborador sai pensando assim, não, mas ele não me deu atenção, não me ouviu. E depois, quando o líder vai ouvir esse feedback, ele pensa, mas eu estava com ele, eu ouvi ele, eu prestei atenção no que ele estava falando. Mas tudo bem que você prestou atenção, mas como você estava mexendo com outra coisa, a pessoa que veio conversar com você sentiu que você não deu a devida atenção para ela e você acaba criando uma barreira de comunicação. Na segunda vez, talvez aquele colaborador não volte mais para falar com você, porque você não deu atenção. E aí entra a comunicação, é o olhar também, é o olhar no olho da pessoa, sentar, ouvir e dedicar um tempo para ela. Então, esse é um dos problemas que eu vejo que são mais comuns de comunicação dentro de empresa. E o colaborador fala, mas ele sente que não foi ouvido. E o líder pensa, não, mas eu ouvi, eu prestei atenção, mas o colaborador não percebeu aquilo. De novo, a comunicação não é só o que você fala, o que o outro entende. Então, por mais que ele tenha dado atenção, o colaborador sentiu que não foi dada a devida atenção. E aí a gente chama esse ruído na comunicação que causa tantos problemas. Né? E prejudica o andamento, o funcionamento e todo o processo, não é verdade? E o relacionamento interno que é tão importante para o bem-estar. Estava falando agora há pouco no primeiro bloco sobre isso. O bem-estar do colaborador, ele vai muito de encontro com o bom relacionamento também entre os colegas, entre os líderes. E para isso, a base de tudo é a boa comunicação. A gente passa grande parte da nossa vida dentro da empresa, né? Praticamente, às vezes, mais tempo trabalhando do que dentro de casa, né? Isso. Então, eu acho que é o lugar que a gente tem que mais prestar atenção no que a gente fala, no que a gente faz e como a gente se expressa, não é verdade? Isso, exatamente. Sempre notar se a pessoa que está do outro lado, de fato, entendeu aquilo que a gente quis dizer. Bom, a gente já está quase encerrando e eu queria que você deixasse claro aqui, que eu sei que você é coach, está sempre instruindo as pessoas, de que forma que seu trabalho pode ajudar e como que o pessoal pode te encontrar, porque isso é muito importante, a gente ver no que a gente está errando para poder melhorar, né? Exatamente, as pessoas podem me encontrar no Instagram como Barone_Rafael ou da nossa empresa, que é o Grupo.Monarcas. E lá a gente tem uma série de treinamentos para desenvolver comunicação, oratória, liderança, processos de negociação e tudo é sempre baseado na comunicação. Tanto a liderança, vendas. Então a gente sabe que a comunicação é a base hoje de todas as profissões. É verdade, né? Muito obrigada por aceitar vir aqui e dar um pouco de dicas, porque eu sei que poderia ser muito mais. E a gente espera que tenha ajudado você que está aí, até quem está assistindo às vezes, para passar aí para o seu filho, para o seu marido, quem estiver com a gente, para poder esclarecer e dar mais sugestões para como a pessoa
se dar bem, né? Usar a comunicação de forma produtiva, né, Rafael? Exatamente, é isso mesmo. E espero que todo mundo consiga desenvolver e dar uma atenção maior, porque no momento que a gente começa a prestar mais atenção na nossa comunicação, é que a gente consegue elevar o nosso nível. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Ó, e para vocês, obrigada também por essa companhia de hoje, esse dia incrível. Amanhã estamos de volta para nossa sexta-feira com música, às 1:50, depois do Minas Urgente eu tô chegando. Tchau, tchau.